E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, 1 Pedro 2, 11 a 17, diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus e tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos e temam a Deus e honrem o Rei. No mês passado, eu participei de um congresso lá em Campinas. E um dos preletores era um americano. E ele se apresentou dizendo que estava muito honrado e feliz por ter sido convidado para ser um dos palestrantes. Mas ele continuou dizendo: eu agradeço aos brasileiros por me convidarem para pregar sobre unidade, mesmo sabendo que os Estados Unidos importaram para vocês as piores coisas. Nós importamos para vocês uma igreja dividida, porque os Estados Unidos é o lugar que tem mais denominações evangélicas no mundo. E ele também continuou dizendo: e nós importamos para vocês uma polarização política. E ele repetiu mais uma vez: eu agradeço vocês são muito generosos por me convidarem para falar sobre unidade. O tema desse congresso que eu fui era unidade. Ele foi irônico em agradecer pelo convite, porque é isso que está acontecendo no nosso país. Nós recebemos, herdamos igrejas que se dividem dia a dia. E também uma polarização que divide famílias, que dividem pessoas em todos os ambientes da sociedade. E Andy Stanley, que é um dos inspiradores nesse mundo contemporâneo, ele disse certa vez: diferenças são inevitáveis, mas divisão é uma escolha. Diferenças são inevitáveis, a divisão é uma escolha. Por isso eu queria que você parasse hoje, antes de nós orarmos pela nossa nação, para pensar: o que você vai fazer hoje após o resultado das eleições? Dependendo do resultado, você vai embora do Brasil? Tem gente que pensou e falou isso. Não aqui, é claro. Dependendo do resultado da eleição, você vai definitivamente dizer: não falo mais com aquela pessoa. Cortei. Não convivo mais com aquele fulano. Dependendo do resultado da eleição, você vai pensar em deixar a igreja. E de uma maneira triste, eu quero dizer para vocês que colegas pastores estão deixando igrejas nesse ano por causa de política. Pessoas estão saindo de igrejas, dizendo:
eu não piso mais aqui, eu não convivo mais com esse povo, porque eu não me identifico com aquilo que eles pensam. É claro que a série de mensagens de outubro, Eu Declaro Guerra, tinha um tom de crítica ao momento que nós vivemos. Porque nós vivemos guerras em tantos ambientes, principalmente no ambiente virtual. Guerras que são provocadas, muitas vezes sem necessidade alguma. Só que quando nós aqui propusemos Eu Declaro Guerra, diferente desse espírito que nos divide, que nos separa, nós entendemos que o cristianismo, que a igreja declara guerra contra as trevas. E foi isso que nós trabalhamos o mês inteiro. A nossa luta é contra os principados e potestades. Não é contra ninguém. Não é contra pessoas. Não é contra as diferenças que temos entre nós. Mas eu queria que você parasse um pouco também para perceber, e eu não tenho dúvida disso, que o DNA da igreja, não estou falando do alvo, mas da igreja cristã, é um DNA de pessoas que sofrem perseguição. É um DNA de pessoas que sofrem pelo evangelho, que vivem um caminho de martírio. Assim foi com o nosso líder maior, Jesus. Jesus enfrentou oposições. Jesus lidou com uma religião que era difícil para ele. E a política da época o condenou à cruz. E mesmo assim, o evangelho prosseguiu. E quando a gente lê essa carta do apóstolo Pedro, é uma carta amorosa aos cristãos. Pedro escreve diante de um estado que perseguia e matava pessoas que se declaravam seguidores de Jesus. Era esse o cenário que estava ali a carta de Pedro enfrentando. E mais uma vez, Andy Stanley, no seu novo livro, que hoje ainda só tem em inglês, ele diz algo muito interessante. Por escolhermos um lado, deixamos a igreja de lado. Por escolhermos um lado, deixamos a igreja de lado. E a minha palavra hoje, a minha pastoral diante dessa carta de Pedro, é percebermos que enquanto existe uma cultura de divisão, uma cultura de polarização, nós precisamos entender que somos igreja. E não podemos deixar o papel da igreja como o papel primordial das nossas causas, do nosso anseio, da nossa esperança, do nosso futuro. Por isso, C.S. Lewis, ele nos ensina sobre a humildade. Nós precisamos ter humildade nesse contexto que estamos vivendo. Mas a primeira lição prática que eu aprendo com Pedro, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, e eu queria que você pensasse nisso com carinho. A palavra do Senhor aqui nos diz, no verso de número 11, amados, é uma carta de amor, não é com ira, não é com raiva. O povo já estava sofrendo, o povo já estava sendo perseguido. Insisto que, como estrangeiros e peregrinos, o que Pedro está nos alertando? E a primeira lição prática que eu quero que você assuma para a tua vida: repense sobre o seu verdadeiro lar. Você não está aqui nesse mundo para que aqui seja o seu destino final. Nós estamos aqui, como ele diz, de passagem.
Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos passando. Lembre que o seu lar eterno não é aqui. E aqui muitas vezes nós vamos sofrer. Aqui muitas vezes, como Jesus disse, no mundo teremos aflições. E a nossa pátria celestial não é aqui. Segunda lição prática que eu aprendo: seja exemplo para os de fora. Olha o que diz aí no verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que não os acusem de práticas do mal. O que Pedro está nos ensinando? Eu assumo isso para mim de forma prática. Seja um exemplo para os de fora. Pratique boas obras, não divida. Não faça com que a escolha, uma opção partidária, gere em você um desejo, um anseio para praticar qual atitude seja que desabone a mim e a você como um cristão, como um servo de Cristo. Por isso, C.S. Lewis disse: humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. E é esse o convite que o Evangelho tem para mim. Não é pensar mais em mim e pisar no outro. Não é fazer aquilo que só me beneficia, mas oprime o outro. Eu preciso lembrar que humildade é pensar menos em mim. É abrir mão da minha vontade, é abrir mão da minha carne. E Pedro diz isso: abstenham-se dos desejos carnais. E olha o que diz lá em João 13:35. Com isso todos saberão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Terceira lição que Pedro nos ensina: respeite e ore pelas autoridades constituídas. O nosso papel como igreja, na sociedade civil, é também de aprendermos a nos submeter às autoridades e servirmos a cidade. Nós precisamos, e a palavra nos ensina isso em 1 Timóteo, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações e intercessões de ações de graças a todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com piedade e dignidade. O que eu quero também dizer com isso? Você está dizendo, pastor, que a gente deve dizer amém a toda autoridade? Aquilo que você precisa abrir mão de submeter a Cristo, você está livre para não submeter. Se sujeite, em primeiro lugar, a Cristo. É isso que eu assumo para a minha vida. Mas as autoridades precisam ser respeitadas. E eu preciso orar por elas. Por isso que eu estou dizendo aqui, o que você vai fazer depois dos resultados. E eu creio que eu preciso orar. E por último, para nós orarmos, para nós termos esse tempo de intercessão, esteja disposto a amar. Olha o que o texto diz. Olha o verso 15. Pois a vontade de Deus é que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam livres, não usem da liberdade para uma desculpa de praticar o mal. Vivam como servos. Olha o 17. Trate com respeito aquele que é devido. E amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao rei. Eu quero dizer uma frase que eu ouvi numa série de mensagens do pastor Tiago Mates, da igreja Red,
que tinha o título muito bacana, Vote, não devote. Entenda o quanto isso é importante. Você precisa cumprir o teu papel, mas cuidado na devoção por partidarismos. Por isso, para nós o Evangelho é um convite a estar disposto a amar. E olha o que o Tiago Mates disse: discorde politicamente, mas ame incondicionalmente. Eu posso discordar de você, mas isso não me permite deixar de amá-lo. Eu preciso, em primeiro lugar, ter a marca maior da vida do cristão, que é o amor. É o amor. Como Martin Luther King dizendo para mim, para você, isso hoje ainda tem sentido. O ódio não pode expulsar o ódio. E eu quero terminar com isso. O ódio não expulsa o ódio. Só o amor pode fazer isso. O amor é a chave para resolver os problemas do mundo. Hoje à noite vai acabar. Que você esteja tranquilo em ter feito a sua escolha. Mas eu pergunto mais uma vez, independente dos resultados de hoje, como você vai continuar a sua vida? E o meu convite é que você olhe para o seu lar eterno. O meu convite hoje é que você seja um exemplo para os de fora. Você pode falar assim, pastor, eu não vi o senhor falando em quem vota. Eu não falo, porque voto é secreto. 17 anos que eu sou pastor, eu nunca falei. Nunca falei. Eu estava conversando esses dias com a Renata, mas tem gente querendo que você fale. Mas em 17 anos eu nunca vi você falar disso. Falei, de fato, eu nunca falei. Porque a minha causa maior é o Evangelho, irmão. Se eu falar que eu voto em A ou B, amanhã eu vou ter que vir aqui pedir desculpa, perdão. Porque, com certeza, algo não vai cumprir com aquilo que eu fui chamado para fazer. Por isso, eu estou com a minha consciência tranquila, em paz. Não briguei com ninguém por causa disso. Não escrevi nada sobre isso. Você pode até falar, mas então você é isentão. Pense o que você quiser. Mas eu não tenho dúvida que vai acabar as eleições. E eu vou continuar lembrando que eu preciso dar exemplo para aqueles que estão lá fora. Que eu preciso respeitar e orar pelas autoridades. E que eu preciso estar disposto, acima de tudo, a orar. A orar. E esse é o meu convite para você nesse momento. Antes da gente assistir a peça, já vão começar a ajeitar aqui, mas eu quero que você agora dobre o seu joelho e ore pelo Brasil. Ore pela nossa nação. Você pode ir no teu lugar mesmo. Dobra o teu joelho aí. Vamos orar, vamos clamar. Vamos interceder nesse momento. Deus, nós queremos agora nos unir, porque não existe diferenças entre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa causa. Nós não estamos aqui negando que existem opiniões diferentes, gostos diferentes, sonhos pessoais diferentes, mas nós estamos aqui dizendo que acima de qualquer uma dessas coisas, nós nos submetemos a Cristo e ao Senhor colocamos a nossa vida à disposição,
para dizermos: somos igreja, Pai. Nós não somos uma igreja de um lado, nós somos uma igreja que tem uma causa, que é a causa de Cristo Jesus. E é por essa igreja que hoje oramos. Deus, perdoe os pastores que estão dividindo igrejas. Perdoe líderes que estão ofendendo pessoas dentro de um espaço de culto, ou dentro de redes sociais. Deus, perdoe pessoas que por paixões próprias, pessoais, estão se afastando, estão colocando a família em divisão, estão colocando o reino de Deus, o evangelho dividido. Deus, nós não aceitamos isso, porque entendemos que o Senhor nos chamou para amar, para respeitar, para sermos exemplos para os de fora. O Senhor nos chamou para fazermos o teu reino e a tua justiça estarem em primeiro lugar. Deus, por isso nós pedimos, porque talvez essa seja a nossa maior busca. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por isso, Deus, não permita que ninguém, após as eleições, se coloque contra o outro. Não permita que guerras partidárias nos dividam mais. Que nós possamos nos unir, Deus, porque o teu reino permanece, o teu evangelho, a tua missão permanece. E nós vamos continuar comprometidos com isso, com a tua causa. E que por optarmos não por um lado, possamos não deixar a igreja de lado. A igreja continua sendo para nós a noiva do Senhor. Continua sendo aquilo que o Senhor colocou sobre a terra. E nós agradecemos por fazermos parte do corpo de Cristo. E essa é a nossa oração. Pedimos hoje para que seja um tempo tranquilo. E que após as apurações, que o Senhor traga paz, independente dos resultados. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.